Perceba que limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, com x tendendo a 1, e x tender a 1 aqui é necessariamente x tender a 1 pela direita. Isso é pelo teorema do valor médio. Agora eu não vou mais substituir f de x, não. Eu vou usar o teorema do valor médio. Isso é o limite da derivada. E o limite da derivada, tá? É o limite quando x tende a 1 mais de quem? Quem é a derivada? Quem é? Quem é filhinho de x? X sobre raiz quadrada de x2 menos 1. Isso dá quanto? Mais infinito. Significa que essa reta aqui é uma tangente vertical. Tangente vertical em 1. Tá certo? Daí, a reta x igual a 1, é tangente vertical a gráfico de f em 1. Mesma coisa você tem para cá, ó. Vai ser tangente, é análogo, tá? Aí eu deixo para vocês fazerem a conta, pelo teorema do valor médio. Agora, eu cheguei aqui para vocês e já calculei essa diferença, deu 0, e parece que eu adivinhei, né? Vai ser assim. E não é adivinhação. Como é que você descobre as assíntotas? Sem fazer o gráfico. Porque não é fazendo o gráfico que você descobre as assíntotas. É o conhecimento das assíntotas que vai te permitir esboçar o gráfico com mais fidelidade. Então tem mais elementos aí para você esboçar melhor o gráfico. Derivada primeira dá o crescimento. Conhecimento do crescimento, fundamental para esboçar o gráfico. Derivada segunda, informação de concavidade do gráfico. Mais informação para melhorar o gráfico. E agora a possível existência de assíntotas. E como eu descubro se uma função tem assíntotas? Assíntotas oblíquas. Essas assíntotas oblíquas. As horizontais e as verticais são fáceis, né? É o limite da f mais infinito, menos infinito. Isso dão as horizontais, e as verticais é o limite da função no ponto, tá? Sendo mais infinito, menos infinito, x tendendo ao ponto pela direita ou pela esquerda. Bem, tá? Tem uma proposiçãozinha que facilita muito a vida da gente para encontrar assíntotas. Que é essa proposição aqui, ó. Tá? Proposição. Sejam A e B reais e F uma função. Tá? A reta y igual a x mais b, isto é, a reta de equação y igual a x mais b, é uma assíntota. É assíntota de f em mais infinito, é a assíntota de f em mais infinito, se e somente se. Se e somente se o número A é o limite de f de x sobre x com x tendendo a mais infinito, e o número B é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x
menos AX. Tá? Entendido? Então, veja bem, dados A e B, primeiro que só pode ter um assíntota em mais infinito e só pode ter um assíntota em menos infinito. Não tem duas, tá? Tá bom? Não tem duas assíntotas distintas em mais infinito e não há possibilidade também de duas assíntotas distintas em menos infinito. E aí essa proposição diz, ó, essa reta é assintotal, não, é assintotal de f mais infinito. Hã? Hã? Estou definindo, não, definir eu já defini. Quando é que é assíntota? Quando é que essa reta é assíntota? Já tinha definição aqui que eu apaguei. Quando o limite em mais infinito de f de x menos ax menos b é zero. Em mais infinito. Agora eu estou dando um critério para você encontrar em existindo. Tá? Assínta isso. Aí, bem, prova. Prova. Tá? Prova disso aqui, ó. Vem a prova. Vamos supor que é assíntota. Tá? Tá, ó. Olha aqui, ó. Então, prova. Dá prova disso. Vamos supor que é assíntota. Vamos supor, não. Vamos supor que A, tá certo? Vamos supor que é assíntota. Então a gente vai descobrir, vai mostrar que o A tem que ser isso e o B tem que ser isso. Mas isso é simples. Tá? Por quê? Pela seguinte razão. Se y igual a x mais b, tá? Se y é igual a x mais b, se a reta de equação y igual a x mais b é assíntota de f aonde? Em mais infinito, então, e isso quem diz é a definição, então o limite de quê? De f de x menos ax menos b com x tendendo a mais infinito é quanto? É zero. Daí, você tem a primeira coisa. Isso aqui é verdade, não é? Daí, limite. Quem é o limite de f de x menos ax com x tendendo a mais infinito? Isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De f de x menos ax menos b mais b. Mas a hipótese é que esse limite aqui dá quanto? Dá zero. Então, quanto é que dá o limite do todo? Dá b. Então, a primeira coisa eu já demonstrei. Tá? Se é assíntota, o b tem que ser isso. Além disso, você vai ter o seguinte. Além disso, você terá o seguinte. Quem é o limite de f de x sobre x com x tendendo a mais infinito? É o limite com x tendendo a mais infinito, sabe de quê? De f de x menos ax mais ax, não é? Não é? Mas, não é verdade? Tomar uma água. Ok? Acontece que isso aí vai ficar, ó, vai ficar o limite, isso aqui vai ficar o quê? O limite
com x tendendo a quê? A mais infinito de quem? Eu vou escrever isso como sendo f de x menos ax sobre quanto? Sobre x mais a. É ou não é? Porque fica isso sobre x mais ax sobre x, que é o a. Agora, qual é o limite do... Eu já provei que o limite do numerador é quanto? B. O numerador tem limite B, enquanto o denominador tem limite mais infinito. Quanto é o limite disso aqui? Zero. Então, quanto é o limite da soma? A. Acabou. Então, se essa reta é assíntota, então o B tem que ser o quê? O limite de f de x menos ax. E o A tem que ser quem? Limite de f de x sobre x. Então você já tem, tá certo? Possível candidato, tá? Assíntota. Se é assíntota, o A tem que ser dessa forma. E a recíproca é verdadeira? É, porque é óbvio, ó. Reciprocamente, se o A é o limite de f de x sobre x e o B é o limite, tá? De quê? De f de x menos ax, então não tem graça, tá? Então não tem graça. Quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Então, quem é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax menos b? Que é a diferença? Ah! Quanto é o limite disso? B. Então, quanto é o limite dessa diferença? Zero. Acabou. Não tem mais nada a fazer. Então, você sabe quem pode ser assíntota em mais infinito de uma função. É uma reta y igual a x mais b, onde a é o quê? Limite de f de x sobre x. E o b, quem é? Limite de f de x menos ax. Diga. Aonde? Ah, sim, aqui, né? Obrigado. Tá? Ó, vou pegar um exemplo. Entendido? Então você já tem um critério para saber se uma reta é assíntota. A reta y igual a x mais b é uma assíntota, se somente se o A é o limite de f de x sobre x e o B é o limite de f de x menos ax. Então, diante disso, seja f de x igual a quê? A x3 mais 1 sobre x2. Pega essa função. Quem é o domínio? Vamos ver se ela tem assíntota. Vamos passar seu gráfico? Vamos ver se ela tem assíntota. Primeiro vamos ver onde ela é crescente, onde ela é estritamente crescente, onde ela é extremamente decrescente. Domínio de f quem é? R asterisco. F é duas vezes diferenciável. Duas vezes diferenciável. É duas vezes diferenciável com primeira vez, vamos ver quem é a derivada da f em x. Quem é a derivada de f em x? Quem é? Lá, me ajude a fazer a derivada. Derivada do numerador. 3x2. Vezes quem? Denominador. Menos o quê? Numerador. Vezes quem? Derivada do denominador, que dá quanto? 2x. Sobre quem? Sobre x4. Você consegue fazer direto essa conta? Vamos lá. Aqui dá quanto, hein? 3x4. O que é que aparece daqui com x3 vezes 2x? Menos 2
x4. Isso dá quanto? x4. Dá x4, tá? E dá falta aqui o quê? Menos 2x. Sobre quanto? Sobre x4. Quanto é que dá isso? Quanto é que dá isso, hein? Isso dá... Divide tudo por x, fica o quê? x3 menos 2 sobre quanto? x3, não é isso? Qualquer que seja x diferente de zero. E quem é a derivada segunda? Quem é a derivada segunda? Vamos ver logo a derivada segunda para ter a concavidade. Quanto é? Quanto é a derivada segunda? Ó. Derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então vai ficar o quê, hein? Vai ficar o quê? Derivada do numerador. 3x2 vezes o denominador, que dá quanto? x3 menos, repete o numerador, x3 menos 2, vezes quem? A derivada do denominador, que é quanto? 3x2. Sobre quanto? X à sexta. Quanto é que dá essa conta? Quanto é? Quanto é que dá essa conta? Aqui vai aparecer, ó, 3x5 menos 3x5 dá zero. Então sobra só o quê? Mais 6x2. Então sobra 6x2 sobre o quê? X à sexta. Quanto é que dá isso? Dá 6 sobre x à quarta. Qualquer que seja o x diferente de zero. Ou seja, em cada domínio maximal, a função é estritamente convexa. Seu gráfico tem que voltar com concavidade voltada para cima. Mas o crescimento, não. O crescimento aí, o negócio é mais embaixo. Tá? Crescimento Vamos lá. Vamos estudar sinal da derivada primeira. Ainda não encontrei a assíntota, não sei nem se tem. Tá? Mas veja, qual é o sinal da derivada primeira? F' de x. Quem comanda, vamos lá. Você tem, ó, você tem aqui o quê? x3 menos 2. Vamos pegar. x3 menos 2. x3. x3 menos 2. Perdi tempo. Qual é a raiz dessa função? Qual é? x3 menos 2. Quem é? Raiz cúbica de 2. Essa função, a derivada dela dá 3x2. Então, ela é estritamente crescente. Significa que para x maior, no 2, no raiz cúbica de 2 ela é zero, então aqui ela é positiva. Aqui é zero, aqui é negativo.